Então, boa tarde a todos. O Padre Ricardo já me apresentou. Pronto, eu sou o António. Gostaria de, antes de começar aqui a explorar um bocadinho este tema, agradecer a cada um de vós por estar aqui presente nesta tarde. Agradecer também aqui a intervenção da Inês e, sobretudo, agradecer a Deus pela história de amor que tem escrito comigo e pelo privilégio que é viver e estar com Ele. Gostava também daqui em 10 segundinhos de silêncio, fazer aqui um bocadinho de silêncio também para pedir ao Espírito Santo que fale através das minhas palavras e das palavras de cada um dos meus colegas aqui nesta mesa, para que tudo seja para a sua glória. Posto isto, incumbiram-me aqui de dar um bocadinho a perspectiva dos jovens, do que é que os jovens esperam da Igreja, o que é que podem esperar da Igreja e que fragilidades lhes apontam. Acho que esta tarefa é uma tarefa que em muito supera as minhas capacidades, por isso achei que seria bom falar com vários amigos meus, com pessoas que me vão acompanhando neste caminho e fazer-lhes exatamente estas duas perguntas. O que esperas da Igreja e que fragilidades encontras na Igreja? E procurei que esta amostra fosse de certa forma representativa, que incluísse pessoas de várias idades, rapazes e raparigas, que incluísse inclusivamente crentes, mas também não crentes, porque às vezes é muito importante termos a visão purificadora do não crente para nos libertar de certos ídolos que às vezes temos tendência a criar. E pronto, e vou aqui enumerar aqui um bocadinho do que me foram respondendo, do que é que os jovens esperam da Igreja. Bem, os jovens esperam da Igreja que mostre o caminho de Cristo, que liga o passado, que atualize o presente e que indique sempre caminhos novos. Esperam por isso que seja um testemunho, que seja modelo e que seja exemplo. Uma Igreja que se faça próxima, que seja acolhedora. Uma Igreja que consciencialize os seus fiéis do papel que têm na sociedade, do ser agentes transformadores no mundo. Uma Igreja que seja ativa, que inclua os jovens e os menos jovens e que considere com particular importância o intercâmbio intergeracional, que é de facto uma riqueza para a Igreja. Uma Igreja que seja acessível, que seja concreta, que não transmita valores demasiado abstratos, mas que transmite ensinamentos que realmente tenham aplicação prática no cotidiano da vida. Uma Igreja que seja clarividente, que não tenha medo de propor claramente os seus valores e de aconselhar os jovens e os menos jovens na concretização desses mesmos valores na vida. Uma Igreja que seja porto seguro nas adversidades da vida e da fé. Uma Igreja que aceite sem preconceitos, que seja misericordiosa. Uma Igreja que viva ao serviço, que viva a humildade, a entrega, que saiba ler os sinais dos tempos e associar-se à rapidez e ao progresso dos nossos dias. Uma Igreja que seja dinâmica e que permaneça centrada no essencial, que esteja focada em Jesus, aquele que instituiu a Igreja. À pergunta sobre as fragilidades da Igreja. Uma das grandes fragilidades da Igreja foi referida por várias pessoas, que é a resistência à mudança e à integração de novos métodos, novas linguagens para transmitir a mensagem de sempre. Por outro lado, o viver descentrado do essencial, não colocar Deus no centro, não seguir a vontade de Jesus, mas acabar por seguir esquemas por nós concebidos. Uma falta de capacidade de adaptar a linguagem, vários termos, em termos de sinais, em termos de palavras. Muitas vezes uma falta de coerência, quando os cristãos não dão um testemunho fiel ao Evangelho. Muitas vezes um ensino doutrinal demasiado teórico, pouco prático, pouco adaptado ao cotidiano da vida, e onde se torna muitas vezes difícil pegar nas palavras de Jesus e transmitir e transformá-las no contexto concreto da minha vida e perceber o que é que me dizem hoje e agora. Depois, uma avaliação do dinamismo muitas vezes centrada em números e não qualitativamente. Uma falta de acompanhamento mais próximo dos jovens.
haver poucos espaços para estes mesmos jovens, pouca disponibilidade dos agentes pastorais, muitas vezes, o crisma muitas vezes ser encarado como o sacramento da despedida, em que jovens e menos jovens fazem o crisma e acabam por sair das comunidades. Haver poucas alternativas à catequese e a grupos de jovens para aquela geração que já não se considera propriamente como jovem, mas ao mesmo tempo ainda não está casado ou não seguiu outra via vocacional e que fica aqui um bocadinho num espaço intermédio. Uma lacuna na formação de leigos, em que muitas vezes há catequeses muito rudimentares e há falta de abordagem de temas concretos e pertinentes da atualidade. Muito mais se poderia dizer, tanto do que é que os jovens esperam da Igreja, como das suas fragilidades. Da minha experiência, posso dizer que acho que a Igreja se tenta fazer próxima dos jovens, cada vez mais se percebe a importância do papel dos leigos na Igreja, especialmente dos leigos jovens, que saímos, graças a Deus, e muito aqui com o Concílio Vaticano II, de uma Igreja muito clericalista, muito centrada no papel dos consagrados e consagradas, que é sem dúvida importantíssimo, mas que não resume a totalidade da Igreja. Basta ver que, em termos percentuais, é muito maior o número de leigos na Igreja do que de consagrados, o que significa que também estes têm que ter uma missão importante. Depois, uma Igreja que vive aqui, pelo menos a nível nacional, vive aqui entre dois polos. Um dos polos sendo os grandes centros, onde há muita oferta e oferta muito diversificada, e depois as periferias, onde muitas vezes temos paróquias mais pequenas, muito envelhecidas, e como lidar com isto, quer dizer, como conseguir, sobretudo aqui no caso da nossa diocese, que é uma diocese onde muitos jovens acabam por ir para a universidade, para outros sítios, e acabam por se desligar aqui um bocadinho das suas comunidades, como dar resposta a isto, como conseguir cativar os jovens, como lhes oferecer propostas que sejam realmente cativantes e que justifiquem empenhar e investir o tempo nisso. Por outro lado, uma Igreja que vive também uma dinâmica entre dois polos, que muitas vezes são vistos como opostos e que têm toda a riqueza se forem encarados como complementares. Que é uma Igreja que vive a sua dimensão paroquial, vicarial, diocesana, e depois uma Igreja também se expressa a nível de movimentos. Movimentos que, como nos diz o Papa Francisco, são impulsos do Espírito Santo para evangelizar todos os tempos e lugares. Mas muitas vezes acaba por faltar aqui um bocadinho da integração destes movimentos na estrutura paroquial que corresponde à Igreja local. E aqui penso que é de facto importante procurar que, tal como dentro de uma paróquia é importante que haja um espaço de comunicação, de diálogo e de interação entre os vários grupos paroquiais, o mesmo se aplica entre as paróquias e os movimentos. Ou seja, é preciso que os movimentos realmente se integrem nas paróquias e não vivam numa realidade completamente à parte, para não perderem partes do Evangelho que correm o risco de acabar por perder se focarem apenas no carisma próprio de cada movimento. E isto não o digo eu, mas o Papa Francisco, na exortação apostólica, a alegria do Evangelho. Depois, por outro lado, se uma das questões que me foi colocada era se a paróquia é uma estrutura limitada. Bem, eu acho que aqui depende muito do que é que entendemos por paróquia, que propostas é que nós oferecemos aos jovens de integração paroquial. Aqui pode passar por integrar o corpo, por participar num grupo de jovens, por assumir diversos serviços de leitura ou de participação em encontros. E de facto aqui considero muito importante que não se espere que os jovens tomem sempre a iniciativa. Não, acho que muitas vezes vive-se aqui um tempo de deixa ver se os jovens tomam a iniciativa. E de facto não, quer dizer, se formos pensar na história dos discípulos, os discípulos também não tomaram a iniciativa de seguir Jesus. Eles responderam a um convite. E aqui se calhar também cabe a cada um de nós, como agentes pastorais, e aqui não estando totalmente dependentes dos sacerdotes, realmente lançar este convite.
não estar à espera que seja o jovem que venha bater à porta, mas sair ao seu encontro. Ser capaz de propor este convite. E penso que aqui surge o grande desafio para a Igreja nos tempos que correm. Realmente o sair daquela Igreja fechada em torno de si mesmo e à espera que venham bater à sua porta, mas para uma visão de Igreja que sai e que vai ao encontro do mundo, que não tem medo de dialogar com o mundo, que não tem medo de afirmar as suas convicções e permanecer fiel à tradição e ao Evangelho, mas que arrisca dialogar com o mundo, arrisca dialogar sobretudo com a não-crença, não despreza a não-crença porque reconhece a importância desta não-crença como parceiro de diálogo para a transformação do mundo, na união do que é um humanismo religioso ou cristão e do que é um humanismo secular, um humanismo vivido por aqueles que, não crendo em Cristo e não orientando a sua vida por Ele, ainda assim se comprometem no bem comum. Depois, sobretudo, acho que é importante que os cristãos se empenhem na sua formação e se consciencializem da importância do seu testemunho no concreto da vida como parceiros de Jesus na construção do reino dos céus. Realmente que os cristãos leigos, sobretudo, percebam que nós não temos uma missão, nós somos uma missão, tal como nos diz aqui o tema destas jornadas. E perceber que se eu quero viver em comunhão com Jesus e se eu quero viver coerente com o Evangelho, então eu não posso reduzir a minha vivência cristã à frequência dos sacramentos ou à oração, que são sem dúvida importantes e fulcrais, mas que todo o meu ser e estar com Jesus tem que transcender, tem que integrar todas as dimensões da minha vida. Se eu vou para a faculdade, eu tenho que ser cristão. Se eu estou com a minha família, eu tenho que ser cristão. Se eu vou sair à noite, eu tenho que ser cristão. Se eu vou à missa, eu tenho que ser cristão. Mas uma unidade e um encontrar Deus em todas as coisas, de modo que eu não viva fragmentado em diferentes partes, mas viva uma unidade de vida, uma unidade de vida em que demonstra esta coerência com aquilo em que eu acredito e com os valores que regem a minha vida. Depois, sobretudo, ressaltaria talvez de certa forma aquilo que já fui aflorando da importância de responsabilizar os jovens, de torná-los protagonistas. Os jovens têm muito esta tendência de querer fazer as coisas, de querer assumir, de querer ser agentes de mudança, e a importância de, às vezes, os mais velhos e os mais experientes também abrirem este espaço aos jovens, propondo o convite que anteriormente dizia, para realmente assumir, para não ter medo de propor novas ideias, de indicar novos caminhos, novas linguagens, novas formas de transmitir a mensagem de sempre, mas numa linguagem adaptada ao contexto juvenil, adaptada aos tempos que correm, sem, no entanto, descurar o que é central na mensagem cristã e, sobretudo, a sabedoria que nos vem de 2000 anos de Igreja Católica. Não me parece que o caminho da Igreja seja mudar grande coisa em termos doutrinais. Penso que é, sobretudo, como é que eu atualizo a mensagem cristã, a mensagem transmitida por Jesus aos seus discípulos, como é que eu atualizo nos dias de hoje, com as particularidades que têm, que não são boas nem más, são o que são, e como é que a Igreja, lendo os sinais dos tempos, pode, de certa forma, entrar neste diálogo com o mundo e dar resposta às verdadeiras questões que desde sempre interpelaram o ser humano, como é, por exemplo, a busca do sentido da vida. Como é que a Igreja Católica consegue dar resposta a isso? Como é que consegue ser atrativa para que alguém procure nela responder a estas mesmas questões? Pronto, ficam aqui, acho que estas notas para um diálogo que espero que seja frutuoso. Obrigado.